Bom, agora vamos fazer exemplos de gráficos de funções do primeiro grau. Bem simples, vamos começar com um caso fácil. O modelo do tipo y igual a 2x menos 5. Repito, é uma função do primeiro grau porque a maior potência de x é 1. O coeficiente de x nos indica que a função será crescente. O termo independente me indica o corte com eixo y. Então, com base nesses dados, eu já venho fazer o gráfico. O corte com eixo y, ele é negativo, ele é menos 5, e a função é crescente, o gráfico vai subir. Então, gente, este é o gráfico. Pronto. Mas há sempre a necessidade de determinar o corte com eixo x. Isso eu vou pedir em todos os modelos de função, que é para a gente trabalhar com equação. O corte com eixo x, observe que o valor correspondente do y é zero. Então, eu determino igualando a minha equação a zero. E nesse caso, o valor de x é 5 sobre 2, ou 2,5. Pronto? Pronto. Então, tem gente que faz funções do primeiro grau por tabela. Eu estou tentando evitar, queria dar uma visão geral da função. Agora, vamos fazer uma com fração? Menos 4x sobre 3 mais 6. Vamos lá? Novamente, função do primeiro grau, porque o maior grau é 1. O coeficiente de x nos dá a declividade ou inclinação. A inclinação é negativa, então já sei que é um gráfico que desce. E já sei que o corte com eixo y vai ser no ponto 6. Pronto, vamos fazer o gráfico. O corte com eixo y é no 6 e o gráfico vem descendo. Então, vamos fazer um gráfico que desce. Falta determinar o corte com eixo x. O corte com eixo x, basta perceber que o valor correspondente em y é zero. Troco o y por zero, ou seja, crio uma equação. Então, vamos resolver a seguinte equação. Menos 4x sobre 3 mais 6 igual a zero. Toda vez que você tiver uma fração, uma única parcela com fração, ou você tira o mínimo ou você isola a fração. Eu prefiro isolar a fração. Para isolar, elimino o 6. Passa para o outro lado, ele vai negativo. Note que os sinais são negativos, eu vou corrigir multiplicando por menos 1. Agora, eu vou fazer com calma, vou passar o 3 que está dividindo para lá multiplicando, que vai dar 18. E agora vou passar o 4 dividindo, vai dar 18 sobre 4, ou ainda 9 sobre 2. Então, esse corte é o 9 sobre 2. Ok? Bom, agora o exercício número 3, vamos resolver também ele. E aí depois eu vou falar um pouquinho de domínio e imagem. O último exemplo que eu gostaria de fazer é numa fração única. Deixa eu pegar aqui, inventar. Menos 2x mais 8, tudo dividido por 3. Vamos lá? Vamos trocar aqui, eu já fiz com positivo, deixa eu fazer com negativo. Menos 8, tá? Bom, aqui o grau é 1, função do primeiro grau. O coeficiente ele é negativo, então a função é decrescente. E o termo independente é menos 8 sobre 3. Perceba que, como é uma fração só, esse 3 faz parte das duas parcelas, por isso que eu destaquei ele duas vezes. Ok? Bom, vamos lá. Temos aqui, então, a construção do nosso gráfico. O corte com eixo y é menos 8 sobre 3, ele é negativo, por favor, abaixo da origem. E a função é decrescente, o gráfico vai vir descendo. O que significa que quando eu achar o corte com eixo x, ele tem que ser negativo. Corte com eixo x, o y é zero, troco o y por zero, gera uma equação. A equação, menos 2x, menos 8 sobre 3, igual a zero. Aqui eu tinha uma única fração, isolei ela para não precisar tirar o mínimo. Aqui eu já tenho uma fração como um todo, então de cara eu já posso passar o 3 multiplicando. Não precisa de mínimo nem de isolar a fração, porque a fração já está isolada. 3 vezes 0 é 0. O menos 8 passa para lá somando. Acerto os sinais por causa desse sinal negativo, corrige os dois. E, por fim, o 2 passa dividindo x dá menos 4. Como eu falei, ele daria negativo. Esses são exemplos de gráficos de funções do primeiro grau. Eu acho que esses 3 exemplos são suficientes para dar uma visão geral.
Agora, o que eu preciso com vocês é lembrar domínio e imagem. Qual o domínio de uma função? Os possíveis valores de x. Percebe que nós temos gráficos à direita e temos gráfico à esquerda. Como assim, professor? Se você quiser saber o domínio, você olha para o gráfico e vê se é possível utilizar qualquer valor de x. Ou seja, se qualquer valor de x, haverá correspondentes no gráfico. E haverá. Por isso que o domínio é todos os x, e todos os x a gente chama de reais. A imagem são os possíveis valores de y. Agora você vai pegar y e vai ver se você tem correspondente, se há cruzamento no gráfico para qualquer y. É como se você traçasse retas horizontais. Cortou, a imagem os reais. Perceba que aqui o domínio vai ser a mesma coisa. Se eu pensar em valores de x, qualquer x vai ter correspondente. E a imagem, mesma coisa. Qualquer valor de y tem correspondente. Professor, quer dizer que em funções do primeiro grau, o domínio e a imagem é sempre os reais? A resposta é sim. Numa função do primeiro grau, isso é verdade. Vamos confirmar aqui. Qualquer valor de x, pensa em x negativo, tem correspondente no gráfico. X positivo, tem correspondente no gráfico, o gráfico continua. Por isso, o domínio é os reais. Imagem, y. Y positivo, tem correspondente. Negativo, tem correspondente. Então, a imagem é os reais. O que significa que você pode utilizar qualquer valor de x, e pode, que você dá conta de fazer a conta, e produzir qualquer valor de y. Então, essa é uma ideia básica de gráficos de funções do primeiro grau.